Bom, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente. Mais uma vez estamos aqui, realizando a nossa palestra, reunião pública de todos os sábados, como fazemos, Então, que nesse momento, no caso, a boa espiritualidade possa nos envolver. E vocês sabem que eles sempre aproveitam o que nós temos de melhor, Temos os nossos defeitos, sim, temos as nossas fraquezas, os nossos dilemas, os nossos problemas a serem resolvidos, mas eles são assim, eles captam, aproveitam, selecionam o que nós temos de melhor. E nesse momento aqui, a Casa Espírita, como qualquer segmento religioso, é um ponto de luz, é um ponto de apoio que a boa espiritualidade sabe que pode contar e partir para as incursões do bem, Então, nesse momento, com certeza, nós estamos colaborando com a obra do Criador, levando o lenitivo necessário para encarnados e desencarnados estejam eles aonde estiverem. Portanto, nós somos importantes, sim. Vamos melhorando a cada dia, Vamos trabalhando a nossa reforma íntima e vamos nos melhorando. E principalmente numa data como a de hoje, Dia de finados, Vamos dizer assim. Então, o que acontece é o seguinte: nós somos espíritos que ainda precisamos de uma coisa assim, de uma mensagem que marca. Nós ainda precisamos disso, Se vocês forem ver a passagem de Jesus, quando ele esteve entre nós, convivendo aqui na Terra, ele era assim. Então, as mensagens dele eram assim, sempre marcantes, E nós precisamos disso. As datas funcionam dessa maneira, Data é uma coisa aqui do plano material, porque para o mundo espiritual, para eles estão sempre dinâmicos lá, Como Jesus sempre fala, o meu pai trabalha muito, meu pai está sempre trabalhando. Então, para eles lá, não existem essas datas, Claro, eles até de lá cuidam de nós, Ficam ali olhando por nós, nos inspecionando, mas nós precisamos dessas datas. A Dia de Finados é um exemplo, Natal é um outro exemplo, Mas para eles lá, tanto faz, Dia disso, dia daquilo, dia do santo tal, Por exemplo, eu lembro quando eu era pequeno, por exemplo, Natal, É muito interessante que você vê como é que nós precisamos disso, Então, estava chegando o Natal, dava um pouquinho daquela ansiedade, na gente, aquela, tá chegando, a gente ficava assim meio ansioso. Aí eu lembro, que meu pai, ele gostava de fazer o seguinte: armava a árvore de Natal e ele fazia um presépiozinho. Ele tinha um presépiozinho pequenininho, Ele colocava aquele presépiozinho na estante e ficava aquela luzinha acesa ali, E realmente, e hoje, eu dentro da doutrina espírita e olhando para trás, aí eu começo a ver a influência que aquilo tinha, É um objeto material? Mas ali naquele momento parece que você começa a atrair aquele pensamento, você criava um clima de espiritualidade na sua casa, aí aquilo ia chegando, até que vinha o dia de Natal, Aí eu lembro que no Natal, eu morava no Rio de Janeiro ainda, Então lá as pessoas ficavam com as portas abertas, era todo mundo de porta aberta, Os portões abertos, todo mundo com a sua ceia, e podia-se fazer isso, Hoje infelizmente não dá mais, mas a gente fazia isso. Aí cada um ia visitando o outro, Aí depois você ia na casa lá, tomava aquele vinho, comia lá aquelas guloseimas todas de Natal. Agora vai lá. Aí você ia e ficava aquele rodízio, Cada um indo na casa do outro. E era engraçado que se a gente falasse um pouquinho mais alto, assim, ficasse mais eufórico, tinha sempre aquele calma, não pode gritar assim não, é Natal. Porque realmente, aí eu olhando, eu ficava sentindo, era um clima diferente, Ficava assim. Então é assim. Então o Dia de Finados também tem essa característica, Depois que eu estava até dentro da doutrina espírita, eles sempre explicaram o seguinte: vocês sabem que o cemitério é onde até tem menos espíritos, Tem aqueles que ficam ali presos, Mas os espíritos, eles estão aonde nós estamos. Nós é que os atraímos. Por exemplo, aqui está repleto,
né? Então, quer dizer, né, é na sua casa, é no seu trabalho, é para ali que eles vão. É uma festa que você vai. Tem espírito lá? Tem. Tanto que tem até aqueles espíritos que precisam tomar conta, né? Cuidar daqueles que às vezes podem ser vítimas dos espíritos vampirizadores. Mas isso aí é uma outra história. Mas o dia de finados, por exemplo, lá na FEB, né? Eles tinham lá uma comissão de pessoas, de trabalhadores, que eles eram videntes. E eles conseguiam, eles iam em determinados lugares, fosse numa igreja, fosse numa casa espírita, fosse em qualquer lugar, eles conseguiam ver o que estava ocorrendo. No dia de finados era assim. Eles diziam que havia um afluxo muito grande de espíritos. Mas por quê? Porque os familiares, os amigos iam para lá, para os túmulos. Está entendendo? Então, naturalmente, como eles estão do lado de lá, eles falam assim, opa, é um momento para mim poder encontrar fulano. E eles iam ali, aí você estava ali no túmulo, né? Cuidando, limpando ali, botando as florzinhas ali. Aí ele via que a família estava toda ali, era um momento deles se reencontrarem também. Está entendendo? Então, é assim, mas é uma data apenas, né? E nós sabemos que a vida é uma só, ela apenas está em 2 estágios. Nós aqui, nesse momento, somos espíritos que momentaneamente estamos num corpo de carne. Um dia, isso aí só o Criador é que sabe, um dia estaremos lá no plano espiritual, como já estivemos, né? E vamos voltar para lá, certo? Então essa palestra, né, que a gente está fazendo, que eu chamo palestra, ou encontro, estudo, seja lá como for, que eu chamo de um novo tempo, que é uma palestra musical, ou musicada, seja lá como for, nós entramos em acordo, né, para fazer esse estudo aqui, pelo seguinte, sabe aquela coisa, quando você sabe preparar uma guloseima, uma coisa muito gostosa, né, mas só os outros é que saboreiam? Você faz, né? Você tem aquela receita, aquela sua arte culinária, você arrebenta naquilo ali, mas engraçado, você nunca prova aquilo, só os outros é que gostam, né? Então nós vamos desfrutar disso também, do que nós fizemos, né? Que eu trabalhando junto com o seu Francisco, fizemos. Isso aí na realidade, foi uma ideia da nossa companheira Vera, lá de Jaconé, que ela já fez palestras aqui, né? Hoje ela não pode, né? O marido dela está muito doente, né? Então ela agora fica mais em casa, né? Cuidando do esposo, né? Mas ela é assim, dentro do meio espírita, é uma pessoa muito, sempre foi, né? Até hoje ainda é, mas ela sempre foi uma pessoa muito atuante. E hoje ela ainda está muito idosa também, mas ali, viva, elétrica ali, né? Atuando. Então ela um dia conversando comigo, né, que o SEGES, né, o nome lá é SEGES, União Espírita, né, José Luiz do Espírito Santo, o nome, né, lá de Jaconé, em Saquarema. Então esse ano eles fizeram 29 anos, ano que vem eles vão fazer 30. Então ela me ligou, olha só, ela me ligou, eu sempre estou em contato, né, ela ligou para mim e falou assim, Giovanni, olha só, nós vamos fazer 29 anos, amanhã, aliás, ano que vem faremos 30, mas eu queria que você fizesse essa palestra, né? Esse trabalho na nossa casa. Por quê? Porque quando eles fizeram 15 anos, na época que fizeram 15 anos, né? Eu que treinei a valsa, né, do pessoal lá, dos trabalhadores, né, e hoje lá tinha também, uns eram crianças, uns eram adolescentes, e nesse momento que a gente se reviu lá, muita gente adulta já, né, para você ter uma ideia, eu ainda tinha cabelo preto, né, na época, né, quando a gente foi lá ensaiar a valsa, fizemos uma festa bonita, né, festejando os 15 anos lá do centro de Jaconé, e ela me chamou, que eu fiquei lisonjeado, né, porque eu acho o seguinte, tem tanto medalhão aí, né, no movimento espírita, né? Mas ela falou assim, não, Giovanni, você com 15 anos, a gente fez aquela festa. Eu queria que você fosse de novo. Então a gente teve essa ideia de fazer essa palestra musicada. Então, aí a gente conversando, fizemos lá no Secamp também esse mesmo trabalho, né? A menina do Secamp esteve aqui semana passada, fazendo também uma palestra, a Jaqueline, né? Cantaram aqui também. Fomos lá no centro deles, né? No Secamp, em agosto, né? Não, essa não foi no Palmitão, fizemos há muito tempo, Mas aí o que acontece? Aí a gente conversando, vamos fazer aqui também, né? Porque é só para os outros, né? Então vamos fazer na nossa casa também, né? Vamos desfrutar desse momento, tá entendendo? Então a palestra é essa, uma palestra musical. Então, e justamente, né, o tema que a gente vai desenvolver aqui é justamente isso, porque pela responsabilidade que o Espiritismo tem, né? Porque você sabe que o Brasil é como se fosse assim o centro do Espiritismo, né? Apesar desses problemas todos
que nós sofremos aqui, que a gente tem, né, essa desordem que a gente vive aí, mas o Brasil é realmente considerado a pátria do espiritismo, né? Tanto que se diz Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Aí as pessoas até discutem, Brasil, né? Nós temos essa mania, né? Dizer assim, mas o Brasil que é a pátria do evangelho, né? Com isso tudo aí que é. Mas, gente, olha só, aprendamos uma coisa. Estar evangelizado, estar procurando evoluir espiritualmente, não quer dizer que você tem que ficar vendo galeria de arte, né? Ou ficar numa rede deitado esperando o tempo passar, né? A gente acha que muito que paz é sinônimo de inércia, né? Então, o Brasil, você pode ver principalmente com a figura de Chico Xavier e o próprio Divaldo Pereira Franco. Chico Xavier, principalmente, ele criou um divisor de águas, né? A gente pode dizer, não do Brasil, a gente pode dizer assim, o divisor de águas entre espiritismo antes de Chico Xavier e depois de Chico Xavier. Então, e outra coisa, lá na França, o espiritismo ele não teve fertilidade para progredir, né? E teve que vir para cá. E outra coisa, como é que ele veio para cá? No Alto de Fé de Barcelona, né? Quando salvaram alguns livros obras espíritas, vieram para o Brasil, foram as primeiras obras que chegaram no Brasil, inclusive chamuscadas, né? Assim o espiritismo chegou no Brasil. E com certeza muitos espíritos que desencarnaram lá na Europa, né, já tendo algum conhecimento do espiritismo, vieram todos para cá. O Chico Xavier até brincava, né, que ele falava assim, quem nasce em Uberaba, né, naquela área também do Triângulo Mineiro, ou foi padre ou foi francês, né? Ele até brincava, né? Então nós brasileiros temos essa responsabilidade. Então Brasil, coração do mundo, né? O coração, o que é que ele faz? Ele é uma bomba que pulsa, né? Ele manda sangue pro corpo todo. Então o que é que acontece? Isso já é certo. Nós somos mão de obra sendo preparada, porque com a regeneração, nós precisamos, muitos de nós aqui estamos já sendo olhados pela espiritualidade, reencarnaremos futuramente em outros países, nasceremos em famílias de diversas religiões para levar o Evangelho do Cristo. Então, essa é a função do Brasil, né? Brasil, coração do mundo, pátria da esperança, não é, Francisco? Pátria do Evangelho. Mas não deixa de ser esperança também, né? Vamos aproveitar, inclusive, o ensejo, já que estamos em casa, né? Experimentando esse doce, do jeito que você faz. Vamos fazer uma coparticipação aqui. Então, eu convido os irmãos à música de número 7. Número 7, Brasil, terra da esperança. Aqui a vantagem vai ser essa. Pode participar da palestra também. A vantagem aqui vai ser essa. Número 7. Você reclama do seu país, mas já parou para pensar? Que terremotos não há, nem vulcões, furacões, terra abençoada pelo céu, coração do mundo, manda pão e do mel. Eu sei que a dor é grande, mas a batalha é da gente. Com remédio vem o caçador verdadeiramente brilhar. Nossa luz interior, e lá no céu azul, a pátria da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil. Reclamar do seu país, já parou para pensar?
e terremotos não há, nem furacões, terra abençoada pelo céu, coração do mundo, dona do pão e do mel. Eu sei que a dor é grande, mas a batalha é da gente. Quando agora a semente vem pular dessa flor, verdadeiramente brilhar. Nossa luz interior, e lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança. E lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, terra da esperança, terra da esperança, Brasil. Olha lá. Você ama seu país, mas já parou pra pensar. Rapaz, já pensou se fosse esse grupo todo lá para os lugares que a gente foi? Porque o cinema já pensou? Porque quem cantava era o grupo, né, que foi junto com a gente, né? Era como se fosse um coral, né? Todo mundo cantando lá. E olha que foi, né? Foi um estrondo danado lá. Imagina se fosse, né? Todo mundo ia ser danado, né? Mas vamos continuar. Então, gente, também baseado, né? Como o tema é um novo tempo, a gente precisa ter a figura de Paulo, né? O Paulo apóstolo, né? Quando ele eu gosto sempre de repetir isso, né? Reforçar isso, que depois do Cristo, né? Ele foi o que mais difundiu o cristianismo, né? Mais até do que os próprios apóstolos, né? Claro, eles tiveram lá o mérito deles, mas o Paulo realmente, ele sozinho, né, o que ele fez, porque disseram que ele nas caminhadas dele, ele chegou a andar, ele ia a pé, ele ia no lombo de burro, a cavalo, ele ia em barco, ele rodou mais de 20 mil quilômetros, gente. Você já imaginou fazendo isso tudo? E sem internet, sem WhatsApp, sem nada, você já imagine se tivesse, né, o alcance que não iria ter, né? O que ele conseguiu, né? Então é muito interessante isso, essa transformação do Paulo, né? E como ele depois, ele vai tomado de uma fé, né? Porque quando se envolve com aquela fé dele, e realmente é um ensinamento para todos nós, né? Porque quando a gente está assim, vestido com essa fé, vamos dizer assim, você enfrenta qualquer coisa, né? Seja lá o obstáculo que venha, um obstáculo assim, no plano físico como interior, você, quando se imbui daquela fé, quando você decide que você vai fazer aquilo, aí não tem obstáculo. Se você for ver a vida de Paulo, o que ele passou, né, depois que ele tem aquela visão do Cristo, né, no caminho para Damasco, a transformação dele é uma coisa incrível, é uma coisa da água para o vinho, né? E todos nós, com certeza, vamos ter, né, ou de repente já estamos tendo a nossa estrada de Damasco, com certeza, isso aí faz parte de tudo. Então, aqui quando ele diz assim, ele fala sobre a fé, né, você vê como ele enfrenta o que ele tivesse que enfrentar, né? E ele que era contra os cristãos, né? Você vê essa transformação dele. E está aqui assim, ele diz assim, tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 22, né? Então, o Paulo, né, vocês sabem, né, que ele tinha que fazer sempre aquelas cartas
porque chegou uma hora, coitado, que ele não aguentava mais, né? Então ele começou a ficar preocupado porque ele foi fundando igrejas, né? Ele fundava as diversas igrejas e ele tinha... Ele prestava aquela assessoria, né? Ele estava indo lá. Então, se você for ver as cartas de Paulo, cada uma tem um assunto diferente, porque de acordo com a necessidade de cada igreja, é que ele ia montando aquilo ali. E quem foi que intuiu ele a fazer as cartas? Justamente quem ele apedrejou, né? O Estevão, né? Do plano espiritual, justamente ele mata o Estevão, né? Apedrejado. Depois esse mesmo Estevão, quer dizer, vamos supor, a vítima ajudando o algoz, né? Então é assim que a gente vai aprendendo, não é? Então o que acontece? Ele ficou assim, meu Deus, o que é que eu faço? Né? Ele estava vendo as dificuldades das igrejas, mas ele já sentia que a saúde já não estava mais correspondendo, né? A velhice já, e aí veio a intuição das cartas. Então isso é muito importante para nós também, quando a gente fala, né, o valor, a necessidade da oração, é justamente por causa disso que às vezes a gente está com uma dúvida e quando você faz uma oração, de repente vem vem aquela luz, né? São os amigos espirituais que estão aí, né? E eles vêm e trazem aquela intuição. Foi o caso dele. Então aqui, no caso, é a Epístola de Paulo aos Romanos. Por que ele faz ele escreve essa carta? Em primeiro lugar, ele queria ensinar para nós, né, no caso ali para as pessoas, para os romanos, que ele estava em Roma realmente, né, ele faz aquela carta para os judeus e gentios de Roma. Agora, os judeus que tinham aceitado o cristianismo, né, tinham se convertido no cristianismo, né, e os gentios, quer dizer, gentio era quem não era judeu, né? E ele tinha uma preocupação muito grande porque os judeus, e ele até reclamava disso, esse povo da minha raça não é brincadeira não, né? Eles tinham dificuldade de aceitar o evangelho, né? Mas aqueles que aceitaram o evangelho, o que ocorreu? Eles se achavam assim, uma elite, um destaque. Não. Ali nós somos o povo escolhido, cara, acabou. Então, e o Paulo, ele foi levar para todos a palavra do Cristo, para todos, e o Paulo não queria isso. Não, isso aqui não vai haver não, é para todos, tá? Vou levar o evangelho para todos. Então a Epístola de Paulo aos Romanos teve essa característica, ele quis acabar com essa cisão, né? Porque estava havendo essas divergências lá em Roma, né? Entre os gentios, né? E os judeus que tinham se convertido no cristianismo. Ele falou, não, Jesus é para todos, Deus é de todos, não tem preferência de povo, apesar de até hoje, né, existem pessoas que acham isso, né, que parece que Deus tem uma preferência por algum povo. Não existe isso. Paulo naquela época bateu de frente contra isso não existe. Então ele começa ali a levar o evangelho. E outra coisa também, ele fala muito quando ele estava levando o evangelho para aquelas pessoas ali, ele fala muito em aflição dos pecados, ou seja, você já nasce com os pecados. O que ele queria dizer isso? Nós sabemos que nós somos espíritos que estamos aí, né? Desencarnando e reencarnando, desencarnando e reencarnando, e trazemos as más tendências, que são esses pecados. Então essas más tendências, a gente trabalha muito a reforma íntima, né? Você aprende a se conhecer e ele leva esse ensinamento para as pessoas. Olha, se isso está acontecendo com você, tenha fé. Quando ele fala aqui em fé, tenha fé que isso vai passar, porque você vai superar isso. E é através da transformação, e ele levando o evangelho. E, inclusive, ele levava esse evangelho para encarcerados e escravos. Você imagina a cabeça de um escravo naquela época, né? Ele levava para essas pessoas. E gentios, escravos, né, que se converteram ali no cristianismo, e ele levava isso. E ele era assim um cara muito positivo, né? Ele levava esse assunto, ele botava as pessoas para cima. Você vê que hoje às vezes a gente tem até dificuldade, né, de levantar uma pessoa. Você imagina ele levar esse ensinamento até para uma pessoa encarcerada e escravo, né? Então ele botava esse pensamento positivo lá para os gentios, né, e acabar com a divergência, não é? Vamos participar então com a música de número 23, o pensamento positivo. Pense sempre em vencer, procure se ajudar,
Andas dessas maneiras, na fé verdadeira, em meu olhar, antes de pensar só no bem, alto astral, pensamento positivo, qualquer mal, tristeza, e diga eu hei de vencer, não própria surpresa, em breve há de fazer, mas não parece sentir do fundo do seu coração, ao Pai que nos deu a vida, ao Cristo que é nosso irmão, e uma intensa torcida, sublime e feliz como que alegria escondida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Antes dessa vergonha, fé verdadeira, e diga eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, no alto astral. Pensamento positivo, vendo curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga eu hei de vencer. Qualquer surpresa, em breve assim fazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração. Ao Pai que nos deu a vida, e ao Cristo que é nosso irmão, e uma imensa torcida, sublime e feliz como que e a inconvidar, pois todo o universo se unirá a você. Pois todo o universo se unirá a você. Pois todo o universo se unirá a você. Pois é, então, voltando àquele assunto, né? Você, como é que pode, né? Você imagine o poder de persuasão que o Paulo tinha que ter, né? Porque hoje, né, às vezes a gente encontra até uma certa dificuldade, né, para levantar uma pessoa, né, para sair daquele marasmo ali. Às vezes a pessoa está deprimida, né? Hoje, com todos os recursos que existem, às vezes tem dificuldade, você imagina ele. E o pior é que ele conseguiu, né? Porque ele fez a parte dele, né? É como o próprio Cristo sempre falou, olha, para quem tem olhos de ver, para quem tem ouvido de ouvir. Né? Então, ele sabia que talvez a mensagem não chegaria a todos, né? Mas o que é mais importante nisso tudo, né? Como eu havia falado, né? da aflição do pecado, né? Então você imagine o trabalho que ele não deve ter tido, né? Para chegar para uma pessoa e explicar para ela, né? Que nós já nascemos com esse pecado, como eu estava dizendo aí, que nós temos as nossas más tendências que a gente vem trazendo. E a gente tem que aprender o que... Aí quando a gente encontra aqui a doutrina espírita, e era um trabalho que ele já fazia, o Paulo, e dizem que até aquelas igrejas que ele fazia, era como se fosse assim uma célula, né? Do que já se fazia nas casas espíritas. Inclusive, existia até o trabalho de análise de mensagens. O Paulo já fazia isso lá, nas igrejas dele, né? Fazia isso. Então, essas mensagens ele colocava. Agora, isso tudo não é só simplesmente você dar uma mensagem positiva para a pessoa, uma mensagem de incentivo. Você também tem que orientá-la para que ela entenda, aliás, que nós tenhamos que entender que nós temos que passar por um processo de autoeducação, que é o que nós precisamos fazer também, né? E era isso que ele colocava, né? Era essa semente que ele ia plantando, fazer com que
quer dizer, seguindo até o trabalho que Jesus fazia, porque Jesus, enquanto esteve entre nós, era o que ele fazia, né? Ele colocava você para raciocinar, né? Naquele momento ali que iam apedrejar a mulher adúltera, né? Quando Jesus esperou ali a turba se acalmar, né? Quando a turba se acalmou, aí ele aproveitou para falar, né? Ele diz, então quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então o que ele fez ali? Ele botou cada um para raciocinar. Cada um ali começou a raciocinar. O trabalho de Jesus sempre foi esse. E o Paulo, com certeza, quando leva esses ensinamentos lá, no caso aqui a gente falando da epístola de Paulo aos Romanos, ele botou cada um daqueles para raciocinar. E nesse raciocínio é um processo de autoeducação. E olha que interessante aqui uma frase de Pestalozzi, né? Tens tudo dentro de ti próprio, no mais íntimo do teu ser, residem as faculdades que Deus te deu para que te sirvas delas. Então, ou seja, não existe seres humanos privilegiados, como às vezes a gente pensa, né? Nós estamos em graus evolutivos diferentes, não temos as essências diferentes. Não, mas aquele pessoal ali é mais assim, o outro aqui já é mais devagar, não sei o que. Não, são graus evolutivos diferentes. E a gente aqui dentro da doutrina espírita, ela dá esse despertar. É por isso que você vê aqui, ó, como é que tem poucos, né? Aqui a gente não está botando a culpa em ninguém, né? Eu poderia estar muito bem aqui, né? De repente inventava um satanás aqui, eu entrava aqui, começava a fazer uma luta com ele, me ia cair no chão. Mas não é para isso, a gente ia ter que aumentar. Aí o Luz Esperança ia ter que virar um estádio, né? Porque as pessoas querem ver isso, né? E agora a doutrina espírita, não, ela te convoca a olhar para dentro de você, como o próprio Paulo falou, é o pecado que você já traz. Então a gente se conhece, a gente aprende a se conhecer, né? Eu lembro do seu Sérgio Afonso, né? Que eu aprendi muito com ele, né? Logo quando eu fui morar em Saquarema, ele hoje já está na Pátria Espiritual. Quando ele falava da questão da educação, ele dizia assim: nós não tivemos os pais que queremos, tivemos os pais que precisávamos, né? Aí ele falava até disso. Aí essa conversa começou por causa daquela educação meio na base do chicote, né, como era antigamente, né? Aí ele falava, não, é que nós tivemos os pais que precisávamos, né? Aí uma vez eu conversando com meu pai mesmo, né, ele falando que meu pai foi criado pela tia dele, quando ele falando de como a tia dele cuidava dele, eu falava, mas pai, isso é medieval, pô, isso era medieval. Aí meu pai dizia assim, meu filho, era o que eles tinham, aquilo era o que eles tinham para dar. Eu falei, bom, tudo bem, né? Aí então, ainda mais lá no interior da Bahia, né? Daquele jeito, imagina como é que devia de ser, ainda passando por aquelas dificuldades todas, né? Então, mas aí meu pai dizia assim, meu filho, era o que eles tinham para dar. Então é justamente isso. Isso aí é para que a gente se interiorize, para a gente se conheça. A gente vai aprender a se conhecer, para que a gente não fique mais se fazendo de coitadinhos, né? Então, aí cada um vai num ritmo de aprendizado, Quando a gente tem esse despertar que a gente está tendo, que o problema está conosco, né? Que se existe um inimigo, não é o Satã, não é o diabo, não é ninguém, o inimigo está dentro de você, esse inimigo está aí, e a gente é que tem que trabalhar. E outra coisa também que está lá no livro O que é o Espiritismo, que a Cristina falou, tem uma parte lá que diz até assim, ó: o nosso mundo pode ser considerado ao mesmo tempo, olha só, como escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos. Então, quer dizer, como espíritos assim, pouco adiantados, à medida que você vai aprendendo, como eu falei em grau evolutivo, você vai aprendendo, e aí vem aquele ditado, né? Meu Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas essas assombrações é que à medida que você vai aprendendo, né? À medida que nós vamos aprendendo, os obstáculos vão vindo, é como se eles estivessem dizendo, vamos ver se ele está aprendendo, planeta de provas e expiações, né? E por um caso, espíritos criminosos, aí vem provas e expiações mais sérias. Hoje a gente estava falando até sobre isso lá no estudo do Livro dos Espíritos, né? Quando fala do caso da pessoa que comete um crime, um homicida, né? Ele praticamente jogou fora aquela encarnação dele, porque quando ele voltar, ele já tem as coisas que ele já tinha que reparar, e arrumou um problema mais sério, quer dizer, ele vai ter uma reencarnação, né?
com muito mais pesada. E tanto que Jesus, aí entra Jesus de novo, né, falando que, olha, o fardo é leve, né? O meu jugo, quando ele fala do jugo, do fardo, que é leve, mas por quê? E o que o Paulo deu continuidade, que a gente precisa desse estudo, desse conhecimento do Evangelho, que é para você aplicar o seu dia a dia, aplicar o seu cotidiano, né? E para que a gente possa seguir, porque senão a gente vai ficar só parado, chorando, reclamando da vida e não evolui, e não anda, vamos ficar estacionados, porque não existe, você não retroage, você estaciona ou adianta. Então a gente tem que optar por adiantar, ainda que vá a passinho de tartaruga, né? Mas vamos embora, né? E tudo que aparecer para a gente, obstáculos, não vamos ficar... nós temos essa mania, né, de ficar blasfemando. Por que comigo? Por que comigo? Não, nós temos que aprender a agradecer a Deus e dizer sempre, obrigado, Senhor. Né? E é a canção de número 29 do nosso livro. Obrigado, Senhor, pela luz deste ambiente. Obrigado, Senhor, pela paz que se faz presente. Obrigado, Senhor, pelo amor que vibra neste tempo. Obrigado, Senhor. Que o teu perdão nos sirva de exemplo. Peço aos irmãos que aqui se reúnem em nome de Jesus. Não se revoltem, mas deixem subir, carreguem sua cruz. Em nossas vidas passadas, semeamos muito sofrimento. E a divina justiça imploramos por esses momentos. Ao partirmos do mundo invisível, caímos na realidade. E o arrependimento invisível pela nossa maldade nos marcou tão profundamente em nosso coração, que imploramos desesperadamente o divino perdão. Obrigado, Senhor, por essa nova oportunidade. Obrigado, Senhor, agradeço de todo o coração pelos dias, Senhor, vou viver da caridade. Tu me ensinaste, Senhor, sem caridade não há salvação. E hoje em diante, Senhor, vou viver para a caridade. Tu me ensinaste, Senhor, sem caridade não há salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Então, pelo que a gente viu, né? Então não tem nada a ver com masoquismo, não, tá? Porque tem gente que, como a gente está dizendo, a gente tem que agradecer sempre a Deus por tudo, tá? Então isso não tem nada a ver, como nós falamos aqui, nós estamos em graus evolutivos diferentes, então por isso que a realidade de cada um de nós é totalmente diversa. Por isso que às vezes a gente acha que a vida está sorrindo mais para um. Será que está realmente? Então a gente precisa tomar bem cuidado com isso, porque cada um de nós, é aquele ditado também bem popular: ah, meu filho, só Deus e eu que sabe. Realmente é uma questão só entre você e Deus. Aliás, uma coisa também que o Paulo falou muito, né, que ele bateu muito nessa tecla lá na epístola de Paulo aos Romanos, um dos detalhes que ele queria apresentar justamente isso, quando chegavam aqueles, no caso, os judeus que haviam se convertido no cristianismo, né, que queriam dizer que eles é que eram os escolhidos. Ele justamente, ele procurou acabar com isso, né? Ele entrou justamente nessa questão aqui, não existe isso, tá? Nós somos os preferidos, não existe preferido, ele colocou isso. E se por acaso houver uma discussão, aí ficavam preocupados, né? Os gentios ficavam assim preocupados: pô, mas espera aí, será que Deus, né? Principalmente quando às vezes você se acha que está numa situação pior, né? Aí você pode, será que realmente ele lá não tem razão? Acho que Deus escolheu a eles, né? No caso, então ele entrou para acabar com isso. Aí falou assim: aí eles queriam discutir, mas espera aí, o que o Paulo estava dizendo para a gente não foi nada disso, que Deus ama todos nós, que o evangelho de Jesus é para todos. E aí estava discutindo. Quando ele notava que a pessoa estava assim meio insegura, né? Sem autoconfiança, ele dizia assim: faz o seguinte, deixa ele achar o que ele quiser. O importante é que você está dentro do que você está procurando seguir isso aqui. Então acabou. Deixa que isso aí é uma questão entre você e Deus. Não ligue para a opinião dos outros, tá? Que nem uma vez, por exemplo, eu lembrei disso quando um senhor católico, né, chegou para mim e disse que nós espíritas não éramos cristãos. Agora tu vendo, cristão aliás, essa palavra cristão, quem criou, até sugeriu essa palavra, não sei se vocês sabem, foi Lucas, né, que sugeriu essa palavra justamente em contato com Paulo. Ele falou assim, esse nome cristão surgiu justamente aí, ou seja, quem segue o Cristo. Então, para você seguir o Cristo, você tem que procurar seguir a doutrina do Cristo, os ensinamentos do Cristo. Acabou. E não precisa estar numa igreja, você não precisa estar num centro espírita, se você está seguindo. E era isso que ele colocava na epístola de Paulo aos Romanos. Ele fala justamente isso: deixa ele falar, é a sua consciência. Você está procurando se melhorar? Acabou, então pronto. Aí na hora eu até lembrei disso, falei, então a discussão acaba por aqui, é entre eu e Deus. Deixa que Deus, se Deus tiver que me julgar, me jogar na boca do inferno, seja lá para onde eu for, vai ser Deus. Não precisa ser um ser humano que acha que tem uma credencial, né, que vai me jogar para lá dizer que eu vou para o inferno ou não. Então isso é a fé, né? Você vê, quando Jesus diz assim: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, e não faz senão o que o Pai fazer, pois tudo o que faz o Pai, o Filho também o faz semelhante. João capítulo 5, versículo 19. Você vê a confiança de Jesus, né? E a fé dele no Pai, né? Porque quando você tem fé, você enfrenta essas aparentes impossibilidades.
foi o que o Paulo também fez. Ele se imbuiu dessa fé. Quando ele confia em Jesus, ele segue em frente. E você pode ver tem até aquela passagem, né, que ele estava, não sei se era com Barnabé ou com outro lá que acompanhava sempre ele. E aí o que aconteceu? Eu não lembro o nome do outro que estava com ele. Eles foram assaltados, né, por salteadores e roubaram tudo deles. Aí diz que Paulo fica sorrindo, né? O Paulo sorri, né? Aí o cara, mas cara, eles roubaram tudo da gente. Ele falou assim: olha, a água a gente pode beber nas fontes. Comer, a gente pega as frutas, tem fruta aí pelo meio do caminho. Mas eles levaram os pergaminhos com os ensinamentos, tudo bom. Vai servir talvez sirva para alguma coisa para eles, né? E o resto, como se ele estivesse querendo dizer assim, está tudo aqui na cabeça, eu vou ensinando. E ele manteve o sorriso. Sabe por quê? Ele tinha fé e esperança. Então a gente tem que, apesar de tudo, apesar dos problemas, a gente tem que aprender a sorrir mesmo, né? E a música de número 36 do nosso livro, Sorriso de Esperança.